Olá, meu nome é João e eu vou apresentar para vocês meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Proposta de sensor de frequência cardíaca com supressão de ruído, baseado em algoritmos de filtragem adaptativa de sinais. Uma breve introdução ao problema. A ideia do projeto foi utilizar a fotopletismografia, que é a identificação da variação de volume de sangue em um órgão, para estimar a frequência de batimento cardíaco. Ou seja, a variação de volume de sangue está diretamente ligada ao batimento cardíaco. Porém, uma das dificuldades dessa medida é que a movimentação do corpo também pode gerar uma variação no volume de sangue de um órgão, causando um ruído que poderia atrapalhar na estimativa do batimento cardíaco. Então, o objetivo principal do projeto é suprimir esse ruído causado pelas movimentações sobre um sinal de fotopletismografia através da teoria de filtragem adaptativa. Falando um pouco sobre a aquisição de sinais, a gente utiliza um Arduino para realizar a leitura dos sensores. Os sensores foram um sensor de infravermelho responsável pela fotopletismografia, um acelerômetro e também realizou a comunicação com o computador através de uma porta serial. Esse aqui foi o circuito final realizado, que foi utilizado para realizar os experimentos. E falar um pouco sobre a filtragem adaptativa agora. Filtragem é um termo utilizado para descrever um software ou hardware que tem a função de extrair informação de interesse de um conjunto de dados ruidosos, que é justamente o problema que a gente tem aqui. Analisando o problema que a gente teve em mãos, a gente decidiu empregar filtros lineares do tipo de resposta a impulso finito. Além disso, por se tratar uma filtragem de tempo real, nosso filtro pode ser interpretado como um sistema causal. Esse aqui é um diagrama simplificado do nosso filtro FIR. E depois de definido o tipo de filtro a ser utilizado, é necessário definir a arquitetura do filtro. Isso é, qual o objetivo do nosso problema? O objetivo é cancelamento de ruído. E esse diagrama representa como isso foi implementado. O sinal de entrada do nosso filtro é a medida do acelerômetro. O nosso sinal de referência, dado por D de N, é o próprio sinal da fotopletismografia. E a ideia é que o sinal de erro do nosso filtro seja, na verdade, o batimento cardíaco filtrado. Os algoritmos de adaptação que foram utilizados foram o LMS e o RLS, que são algoritmos clássicos. E agora a gente vai partir para os experimentos. Nós fizemos dois cenários, esse aqui é o primeiro cenário. Nesse cenário a gente observa que a aceleração ela tem o perfil de um ruído de altíssima frequência. No sinal primário, a gente observa que enquanto a variação da aceleração é pequena, a gente observa justamente o sinal de batimento cardíaco, que é o nosso sinal de interesse, e a partir do momento que se inicia os ruídos, o sinal acaba se degradando bastante, tornando impossível identificar o batimento cardíaco. O primeiro filtro a ser empregado foi o LMS. Como a gente pode observar aqui, o resultado foi bastante positivo. Observando o batimento cardíaco filtrado, nota-se uma continuidade do sinal de batimento. Seria completamente possível estimar a frequência a partir desse sinal. Esse aqui é o resultado para o RLS, muito parecido, os resultados foram muito parecidos. Os coeficientes dos filtros foram testados de maneira empírica até atingir um resultado que fosse satisfatório. E é isso. Esse foi o primeiro cenário. E no segundo cenário, a gente teve um distúrbio um pouco diferente. Ele foi caracterizado por uma frequência um pouco menor, inclusive uma variação próxima da frequência de batimento cardíaco. A gente observa no sinal primário que a partir do momento que se iniciam os movimentos, o sinal de batimento cardíaco é completamente degradado. E a gente aplicou os filtros. Esse foi o resultado para o LMS. A gente percebe novamente que o filtro teve um bom desempenho. É possível realizar a estimação da frequência de batimento cardíaco a partir do resultado obtido. E esse é o resultado para o RLS. Da mesma forma, um resultado bastante parecido com o LMS. Um pouco mais de instabilidade numérica, mas da mesma forma é possível identificar os picos do batimento cardíaco de maneira muito mais fácil do que no sinal primário. Então, as conclusões foram: a gente concluiu que o filtro adaptativo FIR é adequado para o nosso problema e tanto o algoritmo LMS quanto o RLS são apropriados para realizar essa adaptação do filtro. O desempenho dos algoritmos foi parecido, porém a gente tem a característica de que o LMS tem uma complexidade computacional menor, então poderíamos considerar que o LMS é superior ao RLS nessa situação. E os próximos passos do trabalho, que não foram contemplados até o momento, seria a definição de um algoritmo de detecção de picos e a posterior estimativa da frequência cardíaca, de fato. Por exemplo, um algoritmo de threshold aliado a uma estimativa de frequência.
Bom, esse foi um trabalho, espero que vocês tenham gostado e obrigado por ter assistido.